É dia 29/10 às 9h21. No momento que eu gravo esse vídeo, os times da NBA só jogaram 4 jogos, alguns jogaram 5, e em 4 jogos foi tempo suficiente para a NBA começar com um jogo de 2 prorrogações, o Wembanyama fazer 40 pontos na sua primeira partida, o Shai meter 55 pontos em um jogo para na mesma semana o Austin Reeves fazer 51, o Cooper Fleck, que foi a primeira pick desse ano, as 2 primeiras partidas deles juntas, ainda ser menos que os 40 pontos do Tyrese Maxey na primeira partida do 76ers, que ele também pontuou 40 pontos na terceira partida do 76ers, que inclusive está em primeiro lugar da conferência. Eu acho que entrei em uma realidade paralela. Um ex-treinador da NBA ser preso, um jogador da NBA ser preso, tudo por causa do Tigrinho, e ainda por cima o Thiago Splitter ser o primeiro treinador brasileiro na história da NBA, que também foi o primeiro campeão brasileiro na história da NBA, que também foi campeão jogando com Greg Popovich e Tim Duncan, que também foi o primeiro brasileiro a dar um toco do Dwayne Wade nas finais da NBA, e o primeiro a levar um toco do LeBron James nas finais da NBA. Essa parte a gente pode esquecer, né? Tu vai me desculpar, mas se você me disser que teve outra abertura de temporada mais doida na época do Jordan do que essa, tudo é fã real de basquete, porque a gente simplesmente está vendo cinema na NBA. Alguém atualizou o basquete 2 e não me avisaram. Vocês têm noção que só em 4 jogos, /5, né, para os times que já jogaram 5 jogos, o top 10 na disputa do MVP nesse momento, desses 4 jogos, é Victor Wembanyama em primeiro lugar, show. Giannis Antetokounmpo, que tá jogando muito. Tyrese Maxey, como eu falei pra vocês, ele teve 2 jogos de mais de 40 pontos, 3 acima dos 30, a média deles de ponto tá quanto aqui? A média dele tá 37 pontos por jogo, quase 40 pontos por jogo, mais ainda que o Wembanyama, por exemplo. 4º lugar, Shai Gilgeous, até aí não é uma surpresa também. 5º lugar, Nikola Jokic. E aqui que começa a ser doido, porque no 6º lugar temos Chet Holmgren, aceitável, tranquilo, né? 7º lugar, Nikola Vucevic. Tá bom. 3 jogos, o cara tá com média de 13 rebotes por jogo e 20 pontos por partida. O cara tá com números nível de Kemi Mutombo no início da carreira. 8º lugar, Austin Reeves. Parece loucura? Parece. Ele meteu 53 pontos em uma noite, sem contar o último jogo que ele fez 41 pontos contra a Portland e mesmo assim perdeu. 9º lugar, Lauri Markkanen. Bom jogador, não vou criticar, mas pra estar no top 10 eu não esperava. E 10º lugar, Tre Jones. Jones. E é bizarro que essa é uma temporada que em 4 jogos a gente tá pra assunto que levaria um mês pra acontecer. Os 3 primeiros dias dessa temporada da NBA foi prorrogação dupla no primeiro jogo da temporada, não foi tipo na noite, não, foi o primeiro, contra o Houston Rockets, que o menor jogador do Starting Five tinha 2,1 de altura, 2,1 metros. Night do Curry, o Wembanyama fazendo coisa de ET, falando em coisa de ET, já não basta na noite de abertura ele fazer 40 pontos, no segundo jogo da temporada ele fazer 9 tocos. Ele quase terminou com triplo-duplo, fez 11 rebotes e 29 pontos. Além de fazer duplo-duplo nos próximos 2 jogos, 31 pontos, 14 rebotes e 24 pontos e 15 rebotes, o cara tá me fazendo bandeja 360. Não tem alguém, assim, nem o coágulo sanguíneo parou em Wembanyama. Alguém vai ter que, sei lá, dar um tiro no tornozelo dele pra ele ser parado. Quero deixar claro que isso é uma piada, tá bom? Não leve a sério esse comentário. Pique uma jogando nada, e não só pique uma jogando nada. Não só o Cooper Flag não passou a barreira dos 30 pontos no momento, como não se para de falar como o VJ Edgecombe está jogando muito, o que é uma doideira todo mundo estar falando de VJ Edgecombe, que realmente está jogando muito, tá merecendo. Tyrese Maxey fez 40 pontos 2 vezes e não tem ninguém falando nada. Esse moleque merece um vídeo. Eu vou fazer um vídeo dedicado a ele, papo reto. Giannis voando, Jamoran voando, óbvio, técnico preso, jogador preso e técnico brasileiro. Aliás, é outro assunto que essa temporada, não necessariamente essa temporada porque começou antes, mas o que tá acontecendo com o Tigrinho americano? Chauncey Billups e o outro lá foram presos por causa de apostas, né? O Billups foi apostas. É envolvimento com poker ilegal, que eu vou chegar nisso também. Mas os 2 da ativa foram presos pelo mesmo motivo, como por exemplo o Gilbert Arenas foi preso igual o Chauncey Billups. Ele também foi preso por poker ilegal, também envolvimento com pessoas do crime. Eu achava que o Tigrinho tava pegando só a Virgínia, mas pelo visto o prejuízo é em dólar também. E aí eu não sei se eu fico bolado por essa onda de coisas que tá acontecendo, mas graças ao efeito borboleta dessa prisão, o primeiro brasileiro campeão da NBA na história, que jogou na era de ouro do Spurs com Greg Popovich, Tim Duncan, Manu Ginobili, que também
time jogou no último auge da seleção brasileira, quando o cara do titular, que não jogava na NBA, jogava na Europa. Esse era o nível da época. Nenê, Varejão, Leandrinho, o Huertas tinha passado pela NBA, mas acho que na época ele tava na Europa. Ele tá na Europa até hoje ainda. É o LeBron James brasileiro, que passou dos 40 anos e ainda ganha MVP. O cara é bizarro. E aí agora virou técnico do Trail Blazers porque o chefe dele foi preso. Arremessando alto não tinha um plot tão bom quanto está essa temporada da NBA. E aí a gente tem Shai Gilgeous fazendo 55 pontos, porque o segundo jogo da temporada dele foi, de novo, uma dupla prorrogação. Pra quando a gente achava impossível isso acontecer, o Austin Rivers passa da aba dos 50 também. Aliás, o que tá acontecendo que todo mundo tá fazendo mais de 40 pontos? O Wembanyama fez 40 pontos, a gente falou, caraca, absurdo. Tyrese Maxey fez 40 pontos 2 vezes, ninguém falou nada. Aí chega o Austin Rivers, faz 51 pontos, que até vi no Twitter, mas eu não vou entrar nesse debate, porque eu não sei, eu não tenho outros exemplos pra fortalecer ou contrariar um dos lados, mas aí até rolou essa discussão no Twitter, né, que, enfim, contextos, você pode ler muito bem o tweet que ele quis dizer. Mas aí quando todo mundo fala, caraca, loucura, Austin Rivers 51 pontos, ele me faz 40 depois. E ninguém fala nada. Eu lembrava de ver partidas de 70, 50, 60 pontos assim, uma vez ou outra na temporada, e tipo assim, lá pro meio, quando o time se... Não, a gente teve tipo 10 jogos, 10, 2 Maxey, 2 Austin Rivers, Shai... Muitos jogos para a primeira semana de NBA. E eu tô contando semana, expansão de jogos, tá? Se o primeiro jogo do Spurs foi numa segunda e o quarto foi na outra terça, eu tô contando quantidade de jogos. Até mesmo a renda fixa desse canal, o cara que eu sou pós-graduado, o cara que você pergunta pra mim, eu posso passar 1 hora falando da vida dele, Zion Williamson voltou pra essa temporada. Mas aí foi nesse jogo aí que o Wembanyama meteu o 9 toco nele, então não vamos falar muito disso não. Eu tô até perguntando pra Perplexity aqui, que eu confio e tenho a Pro, quantos jogos a gente teve? Meu Deus do céu. Tivemos 4/5 dias de NBA para os times que jogaram 5 jogos. E já tivemos 12 partidas em que os jogadores alcançaram 40 ou mais pontos. Inclusive, essa temporada já pode ultrapassar a temporada 22-23 em jogos com 40 ou mais pontos, que teve um total de 203 pontos. Inclusive, o recorde anterior para mais jogos de 40 ou mais pontos até os 5 primeiros, até um time jogar seus 5 primeiros jogos na NBA, era 9 jogos. A gente já tá fazendo isso, a gente já está vendo história. Todo ano a gente fala isso, mas essa definitivamente é a melhor época da história para se tornar um fã da NBA. Não tem dinastia dominando, todo mundo parece, todo mundo não, vai. Mas a gente tem times como o Houston Rockets, que parece que agora está equilibrado comparado a um calibre ali, Thunder, que levou para 2 prorrogações. A gente tem aliens dominando, a gente tem nomes gigantescos fazendo história, a gente tem futuros de times fazendo história, a gente tem Austin Rivers virando o novo LeBron James, branco, do time, que já tem o Luka, que inclusive fez 49 pontos e foi mimi, né? Eu ainda defendo esse cara, mas logo na época que eu falava, não, galera, agora ele vai vir diferente, vai mudar. Lesão. Triste. Não existe época melhor pra ser fã da NBA do que essa. E olha que a gente nem passou a marca dos 10 pontos. Geralmente, nos 10 primeiros jogos, a gente já consegue cravar quem vai pegar playoffs, quem vai ser play-in, quem já tá tancando, quem pode chegar aí no, pelo menos, umas finais de conferência, no ritmo que tá o Spurs, tá? Não duvide, tá? O Spurs tem história, já até falamos dele no canal. E se você estava em dúvida ou queria conhecer ou não sabia quando ou como acompanhar a NBA, essa é a temporada correta. E mais certo ainda, acompanhar pelo canal Psicoabeça Virando Membro, que para trazer mais vídeos, ideias, gritarias, revoltas, você ajuda com um apoio simbólico, que você pode conferir cada tier no primeiro comentário fixador na descrição. Igual já temos uma base fiel, forte, que sabe que é confiante em apoiar esse canal, e por que você não se juntaria a essa patotada, certo? Mas se você tá mais duro que a conta bancária do Terry Rozier nesse momento, mano, que sacanagem. Não se esqueça de ver se seu sininho tá ativo, porque até esse momento, você já se inscreveu, né? Tá aqui, não se inscreveu nem deixou o like? Tá aqui, ó. Pra que você faria isso com você mesmo? Mas vê se pelo menos ativa o sininho pra talvez receber os vídeos, a única garantia virando membro do canal, que eu mesmo te mando o vídeo, que em 2025 é o único jeito de garantir que você vai receber tudo certinho, quentinho quando sai do forno. Pra você que tá nesse hype de, meu Deus, NBA, da hora, temos uma lista de vídeo docs nesse canal pra você acompanhar. Aqui você vai aprender história do basquete, saber mais do basquete, ficar mais por dentro, uma biblioteca sobre esporte, e aqui embaixo a playlist de opiniões, hot takes, eu comentando das atualidades do basquete em geral. Muito obrigado, você ficou até aqui, eu sou o Psicoabeça, tamo junto e tchau.